Quais foram os erros que levaram ao término do relacionamento da Virgínia e do Zé Felipe e que você pode evitar também no seu relacionamento? Esse vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo que eu venho aqui e falo até quando cansar com vocês, mas que eu vou dar a minha opinião sincera sobre os principais assuntos de fofocas do momento, de relacionamento, de famosos e que tudo que vem agregar à sua vida amorosa e ao seu desenvolvimento pessoal também. Bom, nos últimos dias fomos assustados, né, com a notícia de separação da Virgínia e do Zé Felipe, um casal que tem 3 filhos, que estavam juntos já há 5 anos. Foi tudo muito rápido no relacionamento deles. Eles se conheceram, depois já começaram a namorar, já ela depois de um mês já ficou grávida. Então, assim, não tiveram muito tempo para curtir e se conhecer. Acabaram se conhecendo, né? Ou não se conheceram, que foi um dos motivos que eles falaram que veio o término do relacionamento, no meio de um monte de coisas, de um monte de acontecimento. Eles estouraram muito na internet, os dois já eram grandes. O Zé Felipe, ele é filho do cantor Leonardo, a Virgínia já vinha, era uma youtuber já, que já tinha uns números significativos, mas juntos eles se tornaram uma grande potência. E essa grande potência acabou estourando muito mais do que até acho que eles imaginavam. Ela mesma fala que ela sempre sonhou com isso, com a família e com tudo mais, mas ela não esperava esse boom tão grande na vida dela. E ela foi tendo um filho atrás do outro. Ela teve primeiro a Maria Alice, depois a Maria Flor e agora o José Leonardo. E são filhos lindos que fazem também super sucesso e virou uma família de milhões, né? Ela bateu recorde de vendas em live, ela já saiu na Forbes, o Zé Felipe teve várias músicas estouradas. Eles são um casal, eles eram, né, o casal do sucesso. Mas o que levou a esse término? Claro que eu vou fazer uma análise aqui como psicanalista e também dar minha opinião, além de dar uma opinião profissional, vou dar uma opinião pessoal também. Claro, não conheço os dois, eu respeito muito o casal, quero muita felicidade dos dois, como que desejo a felicidade de todos, só que eu acredito que tem alguns pontos que eles já falaram em entrevistas que eu acredito que seja crucial para um relacionamento dar certo ou dar errado, que foi no momento o que levou ao término do relacionamento deles. Ponto 1. Eles falaram que não tiveram tempo para se conhecer. A casa sempre cheia, eles viajaram para o Japão um mês antes de terminar e acredito que eles falaram que iam viajar os dois só para ter esse tempo para eles, né, para se conhecer. Mas depois de 5 anos de relacionamento, olha quanta coisa eles viveram nesse meio tempo sem essa conexão do casal. Eles focaram tanto nas conquistas de fora, números, dinheiro, imagem, poder, né, influência, que eles esqueceram de conquistar o relacionamento diariamente. Uma questão toda, gente, número, o que adianta no final você ter uma família linda, cultivar essa família do lado da imagem e de mostrar que está sempre bem, de festas e glamour e casas e isso, se lá dentro na raiz vocês não estão conseguindo cuidar, priorizar sempre as conquistas materiais e a conquista ali emocional fica sempre em último lugar. Eu acredito que um dos maiores erros, e talvez o maior que tenha levado ao término do relacionamento, foram as prioridades. E é o que você tem que entender quando você se relaciona, quando você está casada com alguém. A prioridade é o seu casamento. Não são os filhos. As pessoas do casal acham que a prioridade do casamento são os filhos, quando na verdade a prioridade do casamento é o casal. Por quê? Os filhos as pessoas criam para o mundo. O casamento, tudo isso, a pessoa é o que tem que cultivar, que é o que vai ficar quando os filhos forem embora. Não são os amigos, tem que ter uma privacidade. E ela sempre falava que a casa estava cheia, estava sempre cheia de amigos, a mãe morava junto, um monte de colaboradores morando junto, e um monte disso, um monte de... É claro, eles têm um monte de filho, tem que manter uma empresa rodando, só que qual é o tempo e a prioridade do casal? Você fazer uma viagem com a pessoa não é o dia a dia. Entenda uma coisa, gente, a rotina, a felicidade não está na exceção, não está quando você sai da rotina. A felicidade tem que estar na sua rotina e você tem que ter uma rotina feliz. Se você fica o tempo todo saindo da rotina para encontrar uma felicidade, você não está feliz de fato, você é feliz momentaneamente. E quando eu falo ser feliz, não é um estado de estar alegre, de numa festa se beijar, feliz, beber, nananana, e estar alegre ali, comemorando, confraternizando com os amigos e com a família. Isso são momentos alegres. Ser feliz é você passar por altos e baixos dentro de uma relação e conseguir permanecer junto. E entenda uma coisa,
Todo mundo vai passar por problemas na vida. Sejam problemas em relação ao relacionamento, problemas pessoais, vai ter um momento do casamento, do seu relacionamento, que você já não vai encontrar sentido de permanecer com a pessoa, que vocês vão simplesmente se olhar e se desconhecer, mas tem que ter um elo muito mais forte do que apenas os filhos para manter uma relação, porque filho não segura casamento. Entenda isso, porque acredito que o maior erro das pessoas é achar que o filho vai segurar o casamento, quando na verdade, gente, o filho, quando você não tem um casamento muito bem estruturado, um casamento que você tem segurança, vocês se conhecem, vocês se apoiam, vocês se gostam, porque, gente, vocês têm que gostar um do outro, não é só criticar. A Virgínia era muito criticada em relação às críticas que ela fazia o tempo todo com o Zé Felipe. Você percebia que ela não tinha tanta paciência assim para ele, dava essa impressão. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não, a gente não tá vivendo ali, convivendo e sabendo o que passa dentro de cada um, mas o que parecia é que ela não tinha muita paciência para ele, ou seja, ela não gostava, porque gostar, é claro que uma hora você se estressa com outra pessoa, mas você não ter a paciência ali com o jeito da pessoa mostra um grande indício que você não gosta da pessoa de fato, você apenas tolera a pessoa. E isso é muito perigoso porque acaba trazendo esse casamento por conveniência. Mas tem uma hora que ninguém aguenta mais, gente. Ninguém aguenta ficar vivendo de aparência e conveniência para sempre. Tem que ter as bases muito bem estabelecidas. Quais são os seus valores como ser humano? Quais são os seus valores no relacionamento? Deus, família, Deus em primeiro lugar. Ok, você pode colocar Deus e é muito importante que você coloque Deus em primeiro lugar. Mas se você só se basear o seu relacionamento na sua fé e não nas suas ações, a sua fé é morta. Na Bíblia mesmo fala sobre isso, em 2 Tiago, né? Se vocês querem se basear na Bíblia para justificar a sua fé. Então, assim, é importante que para você que não cometa, para não cometer os mesmos erros que o Zé Felipe e a Virgínia falaram que cometeram nesse relacionamento, que vocês aprendam a dar prioridade ao que de fato tem que ter prioridade. O casamento é prioridade número 1. Depois os filhos, depois os negócios. É claro que tem a sua saúde, tem tudo isso, mas estou falando num âmbito de família. É importante que vocês priorizem, que vocês criem esse elo muito forte antes de enfiar um monte de gente ali, antes de expor muito a sua relação. Gente, se eu, né, que tenho, sei lá, alguns milhares de seguidores, já me sinto mal e tento proteger o máximo que eu posso o meu relacionamento, imagino as pessoas, por exemplo, a Virgínia, que tem milhões de pessoas postando quando tá brigada, quando vai fazer isso, todo mundo já sabe. Então, cuidado, se você vende o seu estilo de vida, você também vai ser cobrado por ele. As pessoas vão se achar no direito de te cobrar e de te julgar em relação a isso. Então, um olhar diferente, um dia que você está virada, que você está cansada, que você está isso, as pessoas vão perceber porque as pessoas estão participando muito da sua intimidade. Preserve a intimidade da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, do seu relacionamento. Gente, é o máximo que você puder não postar e não dar detalhes sobre as suas coisas, é o melhor que você vai fazer por você e pela sua família. Sempre. Segunda coisa segunda não, né? Deve ser na quinta, 10ª coisa que é muito importante você ter em mente em relação a erros e acertos. Quando você coloca como à venda a sua privacidade, você não consegue pegar de volta. É muito difícil você pegar de volta. Então, assim, o relacionamento ele tem que ter como base os seus valores, tem que ter como base as suas prioridades, tem que ter como base a confiança, o companheirismo, a empatia, tudo isso, e entender que não vai ser sempre no auge. Vai ter uma hora que vocês vão estar na baixa e é nesse momento que vocês vão precisar se unir. E tudo aquilo que foi construído na alta tem que ser fortalecido na baixa, porque uma hora vai voltar a crescer de novo. Então a Virgínia passou por um momento difícil em relação à CPI e tudo mais, das escolhas dela de vida, das escolhas dela de trabalho, e ali
eu vi que depois disso parece que tudo que estava já pronto para desmoronar, desmoronou, né? Um casamento ele não acaba da noite para o dia. Entendam isso, gente. Vocês viram o story, vocês viram o videozinho, vocês viram o reels, vocês viram tudo isso, mas vocês não estão participando ali de dentro. Então, aprendam com erros dos outros, né? Minha avó sempre falava: inteligente aprende com os próprios erros e os sábios aprendem com erros dos outros. Use esse relacionamento, esse término desse relacionamento como uma lição para você aprender para o seu relacionamento também. Ok, minhas deusas? Se você não é inscrita no canal ainda, se inscreva, clica aqui no link abaixo, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo e eu vejo vocês.